Bom dia, minha gente. Tudo bem? Olha, hoje a nossa aula é de matemática, viu? Aí no capítulo 2, certo? Vocês observem essa imagem aí. E tem esse aí, descanse da cidade grande, com ingressos em dobro, né? Tem esse anúncio aí. Aí tem, o anúncio sugere que se descanse da cidade grande. A foto desse escritório parece ter sido tirada em uma cidade grande. Sim ou não? Parece. A foto desse escritório aqui, vocês observem aí. Parece ser tirada em uma cidade grande. Sim ou não? Aí, no segundo pontinho, o ambiente da imagem do anúncio é semelhante ao outro do escritório? É parecido com o outro? Sim ou não? Porque tem dois. Aqui tem uma imagem, né, do escritório, aqui essa outra imagem aqui. Essas imagens é parecida com a outra? Sim ou não? O que você entende por ingressos em dobro? Ingressos em dobro. O que é que você entende? Hein? O que é que você... Aí você coloca aqui. Aí tem dobro e triplo. Aqui nessa imagem. Aí tem assim, primeiro, observe os desenhos e responda. Mas tia Rosário vai ler cada um balãozinho desse, certo? Tem aí, estou com 4 cartas. Aí o outro fala, estou com o dobro. Ele está com 4 cartas. E o outro diz que está com o dobro. Então, qual é o dobro de 4? O dobro de 4 são 2 vezes 4. O dobro de 4 é o quê? 8. Então, quer dizer que o coleguinha está com 8 cartas, porque é o dobro. 8 é o dobro de 4, né? Queria ter o triplo de balões. A outra queria ter o triplo. A outra queria ter 3 vezes a mais do que o desses meninos. Tá certo? Então, vamos ver aí. Observe os desenhos e responda os itens. Letra A. Quantas cartas Vitor tem? Vitor é esse que está sentado aqui. Quantas cartas Vitor tem? Vitor tem 4 cartas, não é isso? Vitor tem 4 cartas. Letra B. Francisco tem o dobro do Vitor. Quantas cartas ele tem? Se ele tem um dobro, ele vai ter 8 cartas. Quantos balões Ana está segurando? Ana está segurando 3 balões, né? Ana está segurando 3 balões. Mas ela queria ter o quê? Ela queria ter o triplo, né? Ela tem 3 balões na mão. Ela está segurando 3. Então, você coloca 3 aqui. Ana gostaria de ter o triplo. Quantos balões Ana gostaria de ter? Se ela gostaria de ter o triplo de balões, ela tem 3. Então, o triplo, você vai ver, são 3 vezes. É 3 mais 3 mais 3, que dá igual a quanto? A 9, né? 2. Então, você descobriu o que significam as palavras dobro e triplo. Observe a definição que Keiko e Francisco encontraram em um dicionário. Certo? Aqui, ó. Né? Vamos ler aqui. Tia Rosário vai ler o balãozinho. Tem assim. Dobro, resultado de uma duplicação, o que contém 2 vezes a mesma quantidade. 2 vezes uma mesma quantidade, tá certo? Triplo é o que contém 3 vezes a mesma quantidade. Como ela queria ter 3 balões, então 3 vezes 3 dá igual a 9, né? Então, isso significa que, para descobrirmos o dobro de um valor, devemos multiplicar por 2 vezes, para a gente descobrir qual é o dobro. Então, se eu tenho 2, para a gente descobrir o dobro, se eu tenho 6, aí eu quero descobrir o dobro de 6, eu vou fazer o quê? 2 vezes 6, que dá igual a 6, ou a 12, desculpa, gente. 2 vezes 6, que dá igual a 12. Para descobrirmos o triplo de um valor, devemos multiplicá-los por 3. 3. Se eu tenho 6, eu quero saber o triplo de 6. Aí eu vou fazer 3 vezes 6, que dá igual a 18. Aí tem a atividade.
Complete a frase. O de 5, 2 vezes 5. É o quê? O dobro de 5 é 5 duas vezes. Então, vocês vão colocar aí coloca a palavrinha. Dobro de 5 é 2 vezes 5. Aí tem o dobro de 7 é 2 vezes 7. Você coloca a palavrinha 2. O triplo de 2 é... Qual é o triplo de 2? 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então, é 6. O triplo de 2 é 6. Letra D. Aí espaço, de 6, 3 vezes. Então, o quê? É 3 vezes. Então, o triplo, você coloca a palavrinha triplo, de 6 é 3 vezes 6. 3, 6 vezes. O triplo é 3, é 6, 3 vezes. Tá certo? Então, vamos aqui o segundo. As irmãs Rosa e Ângela fazem aniversário no mesmo dia. Mas Rosa tem o dobro da idade de Ângela. A mãe das meninas decidiu fazer 2 bolos e colocar em cada um deles a quantidade de velhinhas igual à idade de cada uma das filhas. Desenhe o número correto de velas no bolo de rosa. Veja, você vai desenhar. Por quê? As duas irmãs, né? Eram as duas irmãs. Ângela faz aniversário no mesmo dia, mas Rosa tem o dobro. Rosa tem o dobro da idade. Então, quantas velhinhas estão faltando? Aí vocês desenham para completar o total de velhinhas. 3. Recorde as notas e moedas do anexo 1. Em cada caso, cole o dobro de quantidade que está representado, usando menor quantidade possível de cédulas e moedas. Aqui, vocês vejam aqui, tem quanto? Certo? Tem 2 moedas. Vocês vão colocar duas moedas aqui, do mesmo jeito, certo? Em cada um desses aqui, vocês vão colocando. Deixa eu olhar aqui no anexo 1. Se ainda tem, no anexo 1, tem. Aqui no anexo 1, vejam, certo? Tem as moedas. E tem as notas. Então, tem a moeda e tem as cédulas. Então, vocês vão colocando aqui, certo? O valor de cada um. Aí tem 4. Ligue cada número da fileira de baixo, respectivo dobro da fileira de cima. Então, aqui 4. Veja aqui, 4. Qual é o dobro de 4? Qual é o dobro de 4? O dobro de 4 vai ser o quê? 8. O dobro de 3, o dobro de 10, o dobro de 6 e o dobro de 1. Você vai colocando, vai ligando para o dobro daquele número ali, tá certo? Aí tem 5. Conforme o exemplo, calcule o triplo dos números a seguir. Aqui tem o exemplo. Preste atenção, gente. Vocês façam de acordo com o que está um exemplo aqui mostrando, certo? Não tem um exemplo aqui mostrando. Vocês vão fazer esse aqui igual está mostrando no exemplo. Igualzinho que está mostrando. Triplo de 5. O triplo de 5. Como é que faz o triplo de 5? Então, você vai botar 5 mais 5 mais 5. 5, 3 vezes, né? 5 mais 5 mais 5. Que o triplo dá igual a 15. O triplo de 7, o triplo de 20. Certo? Coloque igual, está nesse exemplo aqui, certo? Aí tem 6. Observe a imagem ao lado e faça o que se pede. Letra A. Assinale a palavra mais adequada com relação à expressão do rapaz. Qual é a expressão dele? Alegria, susto ou alívio? Essa expressão aqui está mostrando o quê? É uma alegria?
É tristeza ou é susto? Aí você marca. Ali que ele está com a cara de quem tomou um susto, né? Aí, letra C. Elabore uma situação-problema com o triplo usando um item da imagem. Em seguida, resolva. Porque você vai usar aqui. E vai usar o triplo, né? E depois você vai calcular, tá certo? Vamos lá aqui. Metade é a terça parte. Ó, tem aqui, metade é a terça parte. Aí tem, você lembra das irmãs Rosa e Anja, que fazem aniversário no mesmo dia? Observe a discussão entre elas. Ângela, eu tenho o dobro de sua idade. Não, eu é que tenho a metade da sua. Então, se ela tem a metade, então o dobro. Se ela tem, vamos dizer assim, 4, é o dobro de 2. Qual é a metade de 4? É 2, né? Aí tem, primeiro, agora complete. Se é o dobro de 5, então 5 é a metade de... Então, se 10, você coloca, se 10 é o dobro de 5, é o dobro de 5, então 5 é a metade de 10. Vocês têm que lembrar. Aí, qual é o dobro de 10? O dobro de 10 é 20. Aí eu digo, qual é o dobro de 5? O dobro de 5 é 10. E qual é a metade de 10? São 5. A metade de 10 são 5. Letra B. A metade de 12 é 6. Pois o dobro de 6, aí você fala, o dobro de 6 é 12. Letra C. Como 20 é o dobro, você vai colocar a palavrinha dobro. 20 é o dobro de 10. Sabemos que 10 é a de 20. É o que de 20? A metade de 20. 10 é a metade de 20. 2. Separe as velas do bolo à esquerda em duas partes iguais. Qual é a relação de cada uma dessas partes com a quantidade de velas do bolo? Qual é? Então, dessas partes do bolo, você vai separar. Aí está perguntando o quê? Cada uma dessas partes é o quê? Vale do outro bolo. Então, vai separar. Você vai separar igualzinho essas velas, né? E vai ver o quê? Quando você separar. Qual é a relação que tem? Quando você separar, qual é? Porque quando você separa o bolo da esquerda, quando você vai separar em quantidades iguais, é o quê? Está mostrando o dobro, né? Então, vamos ver aqui. Metade é o inverso do dobro. Porque dobro é o quê? Você vai duplicar, é 2 vezes. E metade é a metade daquele número ali. Por exemplo, 10. Qual é a metade de 10? É 5. Qual é a metade de 4? São 2, não é isso? Para encontrar a metade, podemos separar em duas partes iguais. Para a gente encontrar a metade, a gente separa em duas partes iguais. Então, vamos ver agora. Dona Vera deu 15 moedas aos netos Giovanni, Gabriel e Mariana. Ela disse que essas moedas deveriam ser separadas igualmente entre eles. Desse modo, cada um deles ficariam com a terça parte das moedas. Faça a distribuição das moedas igualmente entre os três. Então, você vai separar aqui para eles, né? Você vai igualmente para os três. Você vai separando aqui igualmente para os três, tá certo? Você, porque tem aqui e você vai, para pôr dos três, você vai separando igualmente. Vai botando para você ver qual foi a quantidade que cada um ficou, tá certo? Aí tem agora complete. Ficam
Aí você vai botar quantas moedas ficou para cada um. Para cada neto, né? Então você bota aqui. Ficou quantas moedas para cada? Aqui. 15 é o de 5. 15 é o quê de 5? 15 é o quê? O triplo de 5. É a terça parte, a terceira parte de 15. É a terça parte. A terceira parte. Por quê? 3 vezes 5 igual a 15. Terça parte é o inverso do triplo. Para encontrar a terça parte, podemos separar em 3 partes iguais, para achar a terceira parte. A terça parte, qual é a terça parte? Então, você vai separar em 3 partes iguais o valor, aí você descobre qual é, tá certo? Aí tem aqui outra atividade. Tem assim, Francisco tem 18 figurinhas para serem colocadas em quantidades iguais em 2 páginas de álbum. Quantas figurinhas ele vai colocar em cada página? Então, Francisco tem 18 figurinhas, 18, para serem colocadas em quantidades iguais em 2 fileiras. Em 2 fileiras. Ele vai separar em 2 fileiras. Então, na página do álbum, quantas figurinhas ele vai colocar em cada álbum? Então, você separa e veja quantas figurinhas ele vai colocar em cada álbum, tá certo? Tem aí, complete cada página. Aí, complete. Cada página ficará com o quê? Com a metade, né? Da quantidade de figurinha, ou seja, com quantas figurinhas? Aí você vai botar aqui quantas figurinhas. 2. Vitor tem 27 bolinhas de gude. Ele as distribuiu igualmente em 3 caixas. Quantas bolinhas foram colocadas em cada caixa? Então, você vai fazer aqui a estratégia. Você vai fazer. Porque ele tinha 27. Ele foi distribuída, né, igualmente em 3 caixas. Então, ficou quantas em cada caixa? Faça aqui, mostre bem direitinho aqui nesse quadradinho. Aí, completa. Cada caixa ficará com o quê? Com a terça parte. Você coloca a palavrinha, a terça parte da quantidade de bolinha, ou seja, com 9 bolinhas. 3. Paula e o pai fazem aniversário no mesmo dia. Quando ela fez 10 anos, ele completou o triplo da idade dela. Agora ele tem 33 anos. Quantos anos Paula tem? Aí vocês coloquem aqui, tá certo? Pronto, minha gente. Por hoje é só, certo? Por hoje a gente vai ficar essa aqui, tá certo? Em matemática, né? Pois tá bom, cheirão.